Boa tarde, pessoal. Eu sou o Emerson, coordenador de marketing aqui na FF Solutions e vou estar aí nessa tarde junto com o Marcelo Nonato, da Goberto Neto, né, da nossa equipe aí de serviços profissionais e inovação, durante essa tarde aí com vocês ao longo do webinar. É muito legal aí, muito especial para a gente receber, né, vocês por aqui, ver nomes aí que estão sempre presentes com a gente, né, em eventos e webinars que a gente tem realizado ao longo desses anos e preparamos aí uma tarde com muito conteúdo aí, um tema muito importante para vocês. Queria chamar o Marcelo e o Dagoberto aí nesse momento inicial para trazer algumas palavras aí breve. Boa tarde a todos. Para quem talvez não me conheça, né, sou Marcelo Nonato e é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez com vocês e nessa oportunidade nós vamos trazer aí algumas soluções que ainda não tinham sido apresentadas pela FF. Acho que vai ser bem interessante a gente ver umas novidades aí que a gente preparou para vocês. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer aí a presença de todo mundo, né, que está aqui acompanhando com a gente e vendo um pouquinho aí do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Obrigado, Roberto. Obrigado, Marcelo. Gente, a gente vai iniciar aí o webinar, tá? Então, se vocês quiserem convidar alguém, ainda dá tempo, esse é o momento para vocês espalharem o link por aí, compartilharem com outros colegas de trabalho. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Para a gente fazer uma breve apresentação aí para vocês, né, em relação à FF Solutions, para quem já conhece, né, entender um pouco melhor, né, aí da nossa história, para onde a gente está avançando, e quem não conhece, quem está chegando agora, né, aí com a gente, poder nos conhecer um pouco mais. Donato, Dagoberto, vocês só podem confirmar para mim se a tela está aparecendo certinho? Ok. Legal. Foi. Então, pessoal, vamos lá. Só lembrando, então, tá? A gente está gravando esse webinar, ele vai ficar gravado e será disponibilizado aí para vocês pelos próximos dias, tá? Deve chegar para vocês aí o e-mail de inscrição que vocês receberam. E o chat e o Q&A, né, está liberado aí para vocês utilizarem e enviarem as perguntas aí de vocês. Tá? No final aí do webinar, a gente separou um tempo, né, junto com o Dagoberto e com o Marcelo, onde a gente vai responder aí a pergunta de vocês, vai ter um momento aí de mesa redonda para a gente poder conversar um pouco mais e discutir aí alguns pontos importantes da nossa sessão de hoje, tá? Então, utilize e envie as perguntas aí de vocês ao longo do webinar, a gente vai captar por aqui e vai fazer essas perguntas aí no final do evento. E falando um pouquinho aqui da FF Solutions, né? Quem nós somos? Nós somos aí uma empresa de tecnologia especializada no segmento de arquitetura, engenharia e construção, e já estamos atuando nesse segmento há 28 anos, né, no mercado, com atuação aí com soluções de transformação digital e de tecnologia para o setor de AEC. Hoje a FF Solutions é um dos maiores parceiros da Autodesk na América Latina, né, oferecendo não só soluções em softwares, mas também toda a parte de soluções e serviços de consultoria e capacitação, né, para impulsionar a transformação digital para os nossos clientes e as empresas aí que a gente atende em todo o Brasil. E falando aí um pouquinho de reconhecimento, né, hoje nós somos aí parceiro Platinum da Autodesk, essa é uma das principais categorias, né, da parceria Autodesk ao redor do mundo, e aí a nível América Latina estamos entre os maiores. Né, aqui vocês conseguem ver algumas acreditações, né, que são especializações aí concedidas ao parceiro Autodesk com relação às áreas e frentes de atuação. Né? Então, a FF aí tem conquistado ao longo desses anos uma série de selos que comprova,
né, a nossa experiência e expertise de atuação no segmento de arquitetura, engenharia e construção. E aqui vocês podem ver um pouquinho do nosso crescimento, né? Então, hoje, além da nossa sede aqui no estado de São Paulo, né, a gente tem aí atuado com uma expansão territorial, né? Então, chegamos no Rio de Janeiro, estamos em Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Bahia, né? Ampliando aí a nossa atuação, né? E toda a nossa atuação com entrega de serviços e soluções para a transformação digital das empresas aí já esse ao redor do Brasil, né? Então, se você estiver acompanhando aí a gente de outros lugares que não sejam São Paulo, coloca aqui no chat para a gente ver, né, também onde você está. E, por fim, os nossos pilares de atuação, né? Então, hoje a gente atua aí com os principais pilares de transformação digital para o segmento de AEC, né? Atuando aí com tecnologia, com a parceria Autodesk, e diversas soluções aí de softwares para impulsionar, né, a transformação digital e trabalhar aí com afinco, né, nas soluções. A parte aqui de serviços, né, soluções em serviço, consultoria, implantação BIM e GeoBIM, e a parte aí de capacitação, né, onde a gente tem a Build Lab Academy para atuar com toda a frente de capacitação e treinamento dos profissionais e empresas aí de AEC. E falando aqui em capacitação, a gente trouxe aí alguns números para vocês, tá, que comprovam aí a nossa expertise já de longos anos atuando aí com capacitação das principais empresas de arquitetura, engenharia e construção. Tá? Alguns dos cursos aí também que a gente tem disponíveis na Build Lab Academy, que é nossa frente de capacitação, e a nossa plataforma aí, onde a gente tem uma série de cursos disponibilizados aí para vocês poderem conhecer. Voltando aqui, né, para vocês, eu vou apresentar aí quem vão ser os nossos palestrantes da tarde de hoje. Né? A gente vai estar com o Marcelo Nonato, que é gerente de inovação aqui na FF Solutions. O Marcelo é engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP e possui pós-graduação em gestão de projetos. Né? Aqui na FF ele atua como gerente de novos produtos e inovação e tem aí uma experiência, né, bem concreta com grandes empresas de construção no Brasil e atuação de projetos em BIM de transformação digital. O Dagoberto Neto, que também vai estar com a gente na tarde de hoje, ele é consultor de soluções BIM aqui na FF Solutions. Tá, o Dagoberto ele é engenheiro civil pela Mackenzie e possui mais de 11 anos de experiência na área de orçamento de obras de infraestrutura e montagem eletromecânica, né, com experiência em orçamentos no Brasil, Peru, Colômbia, Honduras, México e Panamá. Né? Então já deu para ver aí que são dois grandes especialistas no nosso tema de hoje. Vou passar aí para o Nonato, que vai iniciar a nossa apresentação e conduzir aí com vocês o tema. Obrigado, Emerson. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Ouvimos bem, Nonato. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar a apresentação. E aí eu vou fazendo aqui a troca, né, de temas com o Dagoberto. Só um momento. Ok. O tema que nós vamos trabalhar hoje com vocês é o controle da execução e dos custos da obra, né? Então, vamos lá. A gente tem aí um programa realmente até longo, né, para o nosso tempo de fala, mas eu acredito que a gente vai conseguir aí dentro do tempo disponível. Vamos falar do objetivo. Nós vamos fazer uma demonstração de um fluxo de trabalho, né, envolvendo essa parte de orçamento e acompanhamento de obra. É um end-to-end, né? E eu acho que vai ser legal compartilhar isso, como eu já comentei. É a primeira vez que a gente traz essa abrangência, né, dentro dos webinars da própria FF Solutions. E aí vamos explorar dentro do nosso fluxo 3 etapas.
a etapa de extração de quantidades, a etapa de elaboração do orçamento e, finalmente, o controle de custos e receitas propriamente dito. Nosso objetivo aqui é apresentar esse fluxo de trabalho, como eu já adiantei, né? E aí vamos falar aí da questão do controle orçamentário, né? Falando controle de obra, mas sendo mais preciso aqui na definição, nós vamos estar falando de controle orçamentário, iniciando lá na fase de levantamento de quantidades até chegar lá na etapa de execução, né? O fluxo de trabalho que nós vamos ver aqui, né? A gente vai comentar rapidamente sobre a modelagem BIM, sobre os requisitos necessários para você conseguir avançar nessas etapas do ciclo. Vamos fazer uma demonstração de extração de quantidades, como é possível ser feito isso na nuvem, né? Trabalhando aqui na ferramenta, no Takeoff. Vamos depois explorar um pouquinho uma possibilidade de elaborar o orçamento, né, através do uso da ferramenta OrçaFácil Prime, né, que é uma solução que trabalha em parceria com a Autodesk. E, finalmente, dentro do Cost Management, que faz parte do Construction Cloud, assim como o Takeoff, a gente vai ver esses passos de carga de orçamento, como é que pode ser feita a alocação de custos reais e que tipo de análise é possível ser feito, né? Então, temos bastante assunto. Vamos tentar aí ser o mais abrangente possível. Eu acho que vai trazer aí bastante insight aí para todos que estão acompanhando esse webinar, né? Eu vou pedir agora para o Dagoberto assumir a partir de agora, que ele vai explicar essa primeira etapa, a primeira e a segunda etapa e a terceira etapa do nosso processo. Legal, vamos lá. Me avisem aí se a minha tela já está compartilhando. Tá sim, Dagoberto. Um segundinho. Aí. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui da parte de extração de quantidades, né? O começo da extração de quantidades a gente começa com o modelo BIM em si, né? E aí aqui no nosso caminho a gente vai para a extração de quantidades dentro do Takeoff, né? Que é um produto aí da Construction Cloud. Vou sair aqui da minha apresentação e vamos aqui no Takeoff. Então essa aqui é a tela inicial do Takeoff, tá? Nesse projeto aqui, que a gente chama ele de ponte estaiada, a gente já tem 2 modelos carregados, né? Como a gente pode ver aqui na parte de baixo, onde ficam as plantas e os modelos que a gente já carregou nesse projeto, né? E 2 pacotes de levantamentos criados, né? No caso, a gente criou um pacote aqui denominado concreto e um estrutura metálica. Os pacotes, a gente consegue ver eles aqui nessa aba, né? Então, todos os pacotes que a gente criou e todos os levantamentos que a gente fez, eles vão entrando aqui e vão populando cada pacote aqui de levantamento, né? Aqui nessa tela a gente tem a opção de exportar tudo, né? Depois que a gente passar pelo levantamento, a gente pode voltar aqui e eu exporto um Excel para vocês verem como que ele se comporta, né? E a opção de salvamento de um instantâneo. Seria algo como se fosse uma fotografia do seu orçamento. Então, ele vai pegar as versões do modelo e das plantas que você está utilizando, né? Bem como as quantidades que você fez o levantamento, e ele tira uma foto e guarda aquelas informações para no futuro, conforme você tiver novas revisões, né, das plantas e dos modelos, você consegue voltar aí um pouquinho no tempo e comparar o que ele sofreu de alteração, tá? Aqui a gente tem uma outra abinha denominada pranchas e modelos, né, onde a gente consegue olhar, organizar, né, as plantas e aqui organizar os modelos que já foram carregados, né? Eu vou estar trabalhando aqui num modelo que veio do Revit, tá? Então, ele está em formato RVT e eu carreguei aqui, enfim, para testes um modelo IFC. Esses modelos, né, e as plantas, eles conseguem ser trazidos diretamente do Docs. Então, se a gente tiver lá o nosso conjunto de informações lá organizado no Docs, a gente consegue fazer uma ponte, tá? Não é uma ponte viva, né? Então, conforme o modelo do Docs for atualizado, a gente tem que mandar ele ser atualizado aqui dentro do Takeoff,
mas ele faz essa ponte, tá? Então, vou abrir aqui para a gente dar uma olhada, para a gente começar o modelo RVT. Essa telinha aqui é a telinha inicial, né? É o visualizador aí que o pessoal normalmente já está acostumado a utilizar. Então, aqui a gente tem a nossa ponte, né? Se a gente selecionar algum objeto e vier aqui nas propriedades, a gente consegue verificar as propriedades, né, que esse objeto tem. Então, se ele tiver volume, o nome do objeto, se ele tiver outras dimensões, né, o que ele tiver atrelado, a gente consegue ver aqui. Como esse modelo veio do Revit, ele tem uma funcionalidade que eu acho fantástica e que ajuda muito a gente quando a gente está quantificando, né, esse projeto, que é essa parte aqui de clusterização. Então, ele pega aí as famílias, né, os type names do Revit, e ele separa esses type names em quantidades aqui. Então, a gente pode ver que aqui a gente tem pilares estruturais, toda a parte de fundação fica aqui junta, né? As paredes aqui, o quadro estrutural, onde a gente tem alguns perfis metálicos, a parte dos encontros. Então, isso aqui funciona como se fosse um filtro, né? Como se fosse um catálogo das quantidades, e quando a gente está fazendo a extração de quantidades, isso aqui ajuda bastante, porque ele já separaria visualmente para nós essas quantidades, tá? Os demais botões aqui eu acho que não vale a pena passar, porque são comuns, né, de rotação, pan, e a gente dar zoom numa área específica, e a gente tirar alguma medida, e a gente visualizar a árvore, né, de propriedades do modelo, tá? Então, deixa eu voltar ele aqui para a vista normal dele. Vou voltar a enxergar ele aqui. E agora eu vou aqui em cima, onde a gente tem selecionar pacote de levantamento. E eu vou selecionar aqui o pacote de concreto. A partir do momento que eu seleciono o pacote, vocês conseguem ver que já tem algumas coisas com uma cor, alguns elementos com cores diferentes, né? Então, esses elementos que já estão com uma cor diferente atribuída, eles já foram levantados. Se eu vier aqui, ó, a gente consegue ver o que a gente já criou de pacote de levantamento, tá? Então, vou pegar aqui um exemplo da estaca, né? Que seria a estaca submersa, que seria no vão central aí da nossa ponte, né? Se eu clicar nela aqui, eu consigo ver que a gente já tem volume de concreto, né? Que já foi contabilizado, e esse cravação de estaca seria a extensão de todas as estacas, né? Que estão sendo cravadas. Vou pegar algum outro elemento aqui, ó. Por exemplo, pilar. Que a gente tem aqui pilares superiores. Pilares superiores, a gente também já tem aqui contabilizado o volume total desses pilares. E para não ficar maçante, a gente só ficar mostrando informação, vou fazer com vocês aqui, novamente, um levantamento aqui dessas estacas. Legal? Então, eu vou selecionar uma estaca, vou vir aqui no maisinho, e ele vai criar, né, um levantamento. Vou renomear elas aqui como estacas letra A. E aqui vocês conseguem ver que a gente tem diferentes ferramentas. Então, a gente tem ferramenta de quantificação de área, linear, contagem, e aqui seria o BIM, que é o que a gente vai usar por a gente estar dentro do modelo, tá? Essas outras três ferramentas a gente só vai conseguir utilizar quando a gente estiver na vista de planta, tá? Eu vou mostrar para vocês bem rapidamente daqui a pouco o levantamento aí de planta, né, dos blocos, e aí vocês vão ver que isso daqui vai estar habilitado. Então, eu vou escolher aqui uma cor de preenchimento diferente, aqui um azul, né? E aí a gente já vem aqui para adicionar detalhes. Então, saída primária, eu vou colocar aqui como volume de concreto. Eu tenho toda uma classificação que eu consigo incluir dentro do Takeoff, né? O Takeoff ele te permite incluir até 2 tipos de classificação diferente. Fora os tipos de classificação, que seriam a mesma coisa que a EAP, né? Nossa de orçamento, a gente conseguiria colocar uma terceira classificação, que seria a localização, tá? E essa localização, ela está aí linkada, né? Com a parte de localização do build, e etc. Então, eu vou vir aqui, ó, vou abrir aqui a nossa ponte estaiada, né? Vou abrir aqui a parte de infraestrutura, estacas escavadas, e vamos achar aqui cravação de estaca, concreto estrutural, desculpa.
Eu mapeei aqui exatamente onde que esse quantitativo deve cair, né, quando eu exportar o meu Excel. Quando a gente faz esse mapeamento, ele já trouxe aqui automático que a gente está falando de metro cúbico, né? E aí, eu vou abrir aqui as propriedades do modelo para a gente dar uma olhada e achar o que a gente tem de propriedade. Então, aqui a gente tem o diâmetro, né, dessa estaca, então a gente está aqui com 1,20 m, né, de diâmetro. Tem algumas informações aqui sobre famílias e etc., né? E aqui a gente tem diâmetro, temos o raio, temos a profundidade dela, né? Mas, infelizmente, a gente não tem volume, né? Então, como é que a gente contorna isso aí para chegar no volume, tá? Então, eu vou colocar aqui, primeiro, né? Vamos colocar uma fórmula. A gente começa colocando a profundidade dela, e aí a gente vai multiplicar pela área do círculo, né? Então, área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. Vamos ver se eu consigo mapear direto aqui essa propriedade aqui de raio, né? Que ela já tem. Ele também não me traz. Então, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar aqui um parâmetro de largura, tá? Seria em inglês, né? Largura. E vou considerar essa largura como se fosse o raio. E vou colocar aqui 1 elevado ao quadrado. Vamos ver se ele vai aceitar a fórmula. Aceitou. Legal. Então, a partir desse momento, ele me pede para mapear aqui o que é a profundidade e o que eu estou considerando como largura. E ele já aparece aqui, ó, no mapeamentos do modelo, esses dois parâmetros, tá? Então, eu estou aqui com o meu elemento selecionado, né? Eu vou colocar aqui, ó, profundidade. Ele tem duas, né? Profundidade da ponteira e profundidade normal. Estou colocando aqui a profundidade normal. E agora aqui na largura que eu mapeei, eu vou colocar como se fosse o raio, aqui eu consigo encontrar aquele parâmetro aqui de 0,6, né? 0,6 metros que ele tem lá no modelo. E eu consigo mapear o raio dela. Vou vir aqui e colocar um iniciar levantamento, tá? Aqui então a gente já tem, ó, estacas A, né? E eu vou começar a selecionar os meus elementos. Opa, deixa eu voltar aqui. Ele não está me habilitando aqui, porque ele já foi mapeado. Então, deixa eu ver se eu consigo excluí-los aqui de cima. E agora eles já voltaram para a cor normal. E agora sim, eu consigo atribuir todos esses levantamentos das estacas que eu criei a esse item, né? Então, ele fica lá como estacas A, e aqui totalizando 2.035 metros cúbicos. Vamos incluir mais um parâmetro aqui dentro dele, mais uma medida. Então, eu venho aqui e vou colocar aqui para a gente como extensão, né? Que às vezes é útil para a gente ter a extensão aí das estacas conforme a gente cota, né? Serviço de terceiro aí de cravação de estacas, etc. Não, a gente não vai precisar só do volume, mas a gente pode precisar da extensão. Aqui eu venho no mesmo lugar, né? Então vamos lá, ponte estaiada, infraestrutura, estacas escavadas, cravação de estacas, está aqui o serviço. E ele já vai me trazer aqui metro, né? Aqui ele já traz automaticamente essa extensão, né? E eu vou selecionar um elemento aqui só para ver o que eu vou mapear como extensão. E é aquela profundidade novamente, né? Então, cada estaca aqui a gente consegue ver que ela tem 50 metros de profundidade. Eu venho aqui, né? Estou com o meu elemento selecionado, venho aqui e vamos mapear a profundidade novamente para ela. Então, ele mapeou agora para esse quantitativo, né? Como se fosse comprimento, a profundidade novamente. E ele fica separado daquela outra profundidade que a gente mapeou para o quantitativo de volume, né? Vou salvar aqui. Expandir ele, olha lá, e ele já trouxe. Então, a gente consegue quantificar tanto o volume quanto a extensão. E essa possibilidade de criar novos levantamentos dentro, né, de um único item possibilita a gente quantificar volume, forma, concreto, enfim, por aí vai, né? Sempre utilizando fórmulas ou utilizando os parâmetros que já estão inseridos no modelo. Vou mostrar para vocês um tipo de levantamento mais simples, né? Que seria aqui da parte dos pilares inferiores. Então, vou até remover, né, o levantamento que já está feito. Ele me pergunta aqui se eu posso mesmo. Ó. A gente pode ver que
os elementos já voltaram com a cor normal, né? E aí, como que a gente faria? Então, aqui eu já tenho, vamos supor que eu já tenho o meu levantamento criado, né? Deixa eu só voltar aqui. Criar eles. Pilares inferiores. Beleza. E vou voltar a atribuir uma cor parecida com os superiores. Então, vou colocar aqui um verdinho claro, né? Vou adicionar detalhes. Vou colocar aqui volume de concreto. E aí vamos para a classificação. Classificação. Ponta estaiada. Se eu não me engano, eles estão aqui em meso. Pilares. Concreto estrutural. É o endereço, né? Onde esse quantitativo vai cair quando a gente fizer a exportação do relatório, né? E aqui ele já me mapeou o parâmetro como volume. Vamos tentar ver se ele já vai entender esse volume desse pilar, né? Aqui, ó, pilares inferiores, volume de concreto. Vou selecionar o item, ele já quantificou aqui, ó. Então, esse volume aqui já tem 155 metros cúbicos. Agora é só a gente dando o aceite, né? E ele já vai aqui, ó, povoando. Deixa eu virar aqui um pouquinho o modelo para a gente pegar o outro lado. E está feito esse mapeamento. Vou mostrar para vocês também uma característica que esse modelo tem, que exigiu aí que a gente contornasse usando uma forma diferente de levantamento, tá? Então, esse bloco aqui, a partir do momento que eu seleciono ele, vocês vão ver que ele seleciona o bloco e as estacas, né? Uma característica do Revit. Então, a gente tem aqui bloco com estacas. A gente não consegue quantificar somente o bloco. As estacas eu mostrei para vocês, a gente conseguiu, né? Agora, o bloco, quando a gente seleciona ele, ele seleciona tudo. E aí, como é que a gente faz? Eu vou mostrar aqui agora. Então, vou mudar aqui, ó. A gente está aqui na ponta estaiada, né? Que seria o nosso modelo 3D. E vamos para a folha. Seria a planta. Quando eu seleciono a planta, vocês vão ver aqui que a maioria dos levantamentos, eles ficaram aí em cinza, né? E aqui a parte que foi levantada em 2D, ela fica aqui colorida, tá? Vou até tirar essa parte do CBOQ para não atrapalhar a gente, né? E aí, vou selecionar o levantamento que foi feito. A gente tem aqui, ó, volume de concreto, 2.643 metros cúbicos. E como é que eu cheguei nesse valor, né? Então, vou abrir um pouquinho mais aqui. A gente mapeia. Aqui a ferramenta utilizada foi a ferramenta de área, né? E aí eu escolho a aparência da borda e a aparência interna, né? Do que a gente está fazendo o mapeamento. Coloquei aqui volume de concreto, mapeei a EAP de orçamento para cair no lugar certo, né? Esse quantitativo. E cheguei aqui no volume de metros cúbicos. A partir do momento que eu coloco o metro cúbico, ele já me fala, né? O metro cúbico vai ser o quê? Vai ser a área, que é o que eu estou medindo aqui, né? Que seria esse quadradinho aqui em laranja, vezes a altura. E a altura eu coloco aqui manualmente, tá? Porque a gente não tem essa dimensão aqui na planta, tá? Deixa eu vir aqui, ó, só para mostrar para vocês. Então, aqui no modelo, a gente consegue ver a altura desse bloco e confirmar que esse bloco aí tem 6 metros de altura. E a partir daí ele vai pegar essa área e multiplicar sempre por 6 para mostrar para a gente o nosso quantitativo, tá? Vou dar um salvar aqui. E agora eu vou mostrar para vocês a parte do inventário. Então, aqui nessa janelinha aqui, ó, no canto esquerdo inferior, tem o inventário. E aí, quando a gente clica nele, eu vou até expandir ele aqui, porque agora acho que o modelo não é mais tão importante. Deixa eu voltar no modelo, porque eu vou selecionar alguns itens e ele vai dar um highlight ali, tá? A gente tem a EAP, né, que a gente montou e colocou ela dentro do takeoff, e aí já tem os levantamentos, né, seguindo aí a EAP que a gente colocou. Vou abrir aqui a parte de infra, né, que a gente fez a parte de estacas. Então, conforme eu vou fazendo essa abertura, ele chega aqui até a cravação de estaca, e ele me fala que eu tenho 36 itens, né, 36 instâncias, e a partir do momento que eu seleciono aqueles 1.800 metros, né, que a gente contabilizou, das estacas, ele me mostra aqui todos os elementos que foram contabilizados. Se eu selecionar esses elementos aqui, ó, ele vai me dar um highlight ali do que foi levantado no take-off, tá? E mostra aqui um a um, né? Se as estacas tivessem aí profundidades diferentes, a gente conseguiria ver as profundidades de cada estaca e o total de somatória delas, tá bom? Vou fechar aqui o inventário.
e acho que a gente pode voltar aqui e fazer uma exportação. Então, vou fechar esse levantamento e vou colocar aqui, ó, seleciono os dois elementos, né, de concreto, estrutura metálica, e venho aqui exportar tudo. Então, quando a gente fala para ele exportar, ele nos pergunta, né, como que a gente quer que esses dados sejam organizados nessa exportação? No caso desse projeto, eu só tenho a classificação 1, tá? Mas a gente pode ter até duas classificações. Nesse caso, a classificação 1 é aquela EAP, que eu mostrei para vocês. A gente pode pedir que ele exporte por documento, né? Então, aqui nesse caso, ele separaria pelo modelo do Revit e pela folha, né? Tipo de levantamento, que foram aqueles itens que nós criamos, né? E pela localização. Eu falei para vocês aí que tem a ver com o build, né? Então, é a localização do projeto, a localização desse pacote, tá? Ele nos pergunta aqui se a gente quer salvar um instantâneo, que é aquela fotografia, né? Que eu comentei com vocês, que ele tira aí do nosso projeto. Então, ele vai pegar as versões dos modelos e das plantas que a gente está utilizando e vai salvar também os quantitativos que foram levantados. Legal? Aqui a gente pode colocar um nome, ele salva com a data, né, para você ter esse histórico aí de salvamentos posteriores. E no caso aqui eu não vou fazer isso hoje, vou deixar aqui como classificação 1 mesmo, que é o que a gente estava olhando ali, e vou exportar um arquivo. Ele já gera super rapidinho, né? Esse nosso projeto não é muito grande. Vou abrir aqui o Excel para vocês darem uma olhada só como ele vem. Então, ele vem aqui, ó, o Excel ele já vem aqui separado, né? Apesar de não ser na vírgula aqui essa separação, se a gente for olhando bem aqui, tem algumas coisas que ele se perde um pouquinho, mas ele traz aqui, ó, então a estaca, né? A gente tem encravação de estaca, temos 36 instâncias, 1.800 metros aí que a gente levantou, ele coloca o código aqui separado, né? Então, se a gente fizer um PROC-V aí com a nossa planilha orçamentária, a gente consegue atualizar essas quantidades bem rapidinho, né? Elas já ficam bem organizadas e bem mapeadas, e a gente tem a consolidação de levantamento feito no modelo 3D e o levantamento feito nas plantas, né? Ele traz essa primeira aba, que seria o levantamento do concreto. Quando ele fala detalhe, ele traz todos os elementos, então aqui são todos os elementos que ele quantificou, né? Ele vai falar de todas as estacas por metro, depois ele vai falar de todas as estacas por volume, enfim, ele vai item a item trazendo para a gente qual que foi a quantificação que ele fez. E aqui no caso seria a parte de estrutura metálica, né, que eu criei aquele pacote de levantamento separado, ele trouxe aqui os pesos, né, das estruturas metálicas separadinho aí da parte de concreto. Legal? Vou voltar aqui então para a apresentação e falar aí uns aspectos que são importantes quando a gente vai fazer esse levantamento de quantidades, né? O BIM Mandate, o plano de execução BIM, o que eles vão fazer? Eles vão garantir, né? E eles vão alinhar as informações, então a qualidade da informação, a quantidade de informação, aonde que essas informações estarão dentro do modelo, né? E isso é importante porque quando a gente está lá no Takeoff ou em alguma outra ferramenta de orçamento, né, que vai utilizar a BIM, é importante para facilitar a nossa visualização do modelo. Então, a gente não vai precisar ficar procurando onde estão as informações, onde estão as quantidades dentro de cada elemento, né? Se a gente já tem tudo bem padronizado e bem estruturado, essas informações elas já estão onde a gente já sabe, né? E a gente não vai perder tempo aí atualizando esses templates e esses layouts que a gente tem, né? Uma verificação importante também que a gente precisa fazer e já precisa receber garantido, né? É essa duplicidade e sobreposição de elementos, né? Aqui no caso vocês estão vendo, a gente tem aí um lastro, né? De uma ferrovia, onde eles convergem, né? Mas eles estão duplicados, eles não estão cortados. Então essa quantificação, ela fica em duplicidade. E aqui no Takeoff, né? E na maioria das ferramentas de orçamento, a gente não tem como arrumar isso, né? A gente teria que voltar isso daí para o projetista, né, para o modelador, e pedir para ele organizar melhor essas informações. Aqui também, né, a gente tem um encontro aqui da parte da ferrovia com uma ponte ferroviária, e tem vocês podem ver que tem um pedacinho aqui de sublastro até avançando para dentro da ponte, né? E aqui é selecionado, tem a parte do sublastro da ponte, e essas quantidades ficam duplicadas, né?
nem sempre quem está quantificando vai conseguir identificar essas duplicidades, principalmente quando elas são exatas, né? Então, quando a gente tem um elemento exatamente dentro de outro, sem sobrar nada para fora, assim, a gente não consegue identificá-las. Continuando aqui, tá? Fomos o exemplo prático, né, que a gente fez no take-off, tirando medidas, fazendo aqui os levantamentos e mostrando a parte do inventário. E agora, algumas especificações sobre o take-off, né? O take-off, como eu falei, ele aceita extensões RVT e IFC, né? Nós fizemos testes aí com o IFC 4x3 diretamente do Civil 3D e ele funcionou perfeitamente, né? A gente chama aí o take-off de uma modalidade de levantamento manual, né? Então, a gente consegue criar os pacotes de levantamento e consegue criar os levantamentos, porém, a associação, né, de cada elemento a cada levantamento ela é manual, ela é visual, né? A gente não consegue fazer isso automaticamente. Ele não possui bases orçamentárias, né? Então, ele é uma ferramenta somente de quantificação. Toda a parte de custo seria feito em uma outra ferramenta, uma ferramenta secundária, tá? E o tipo de licenciamento dele é licenciamento de usuário nomeado. Agora a gente segue para a parte de custo, né? Então, no nosso fluxo, a partir do momento que a gente tem as quantidades geradas lá no take-off, a gente gera um arquivo de Excel, né? E aí esse Excel, a gente vai trabalhar ele, no caso aqui no Orça Fácil Prime, né? E como que seria isso? Então, a gente vai no Orça Fácil criar EAP de orçamento, né? Vai fazer a importação das quantidades, né? Eu mostrei para vocês pelo aquele item, né? De cada quantitativo que a gente levantou, a gente cria a mesma EAP dentro do Orça Fácil e a mesma EAP dentro do take-off. E as duas quantidades, as duas planilhas se conversam, né? A gente vai fazer a associação de composições no Orça Fácil e depois gerar custos complementares, que não tem a ver com quantidades imediatas, né? Quantidades diretas do modelo. Teria custos indiretos, vocês vão ver lá que tem uma parte de apoio náutico, né, para essa ponte, e por aí vai. E aí, por fim, a gente gera um relatório, que é o que a gente vai levar aí para o nossa quarta lane, né, do nosso fluxo, aí, que seria o Cost Management em si. Vou mostrar para vocês, vou sair aqui de novo da apresentação rapidamente, e vou mostrar aqui um pouquinho do Orça Fácil Prime, tá? Então, aqui, ó, seria a planilha de custo desse projeto da ponte estaiada, tá? Vocês vão ver aqui que os primeiros itens, né? Então, item 1 de projeto executivo, item 2 de serviços preliminares, apoio náutico, não tem a ver com quantidades do modelo, né? São itens que são quantificados aí ou por conta de um orçamento de terceiro, ou uma CPU que não tem quantidades a ver com ela, né? No caso aqui a gente tem apoio náutico por mês, né? Contando aí por 5 meses. E aí a gente chega na parte de quantificação em si. Então a gente tem aquela mesma estruturinha que eu mostrei para vocês no take-off, seguindo lá a infraestrutura, meso, superestrutura, a gente tem aqui estaca escavada, né? E a gente tem aqui, ó, o concreto estrutural usinado e a cravação com camisa metálica. Ambos aqui, ó, com as quantidades que a gente tinha levantado lá. Então, a gente tem aqui os 1.800 metros, né? 2.300 metros cúbicos aí aproximadamente. E o que é legal que a gente consegue fazer aqui no Orça Fácil? A gente consegue vincular uma quantidade a outra. Então, por exemplo, eu não tenho detalhamento de armadura, né, nesse projeto. E aí eu consigo pegar aqui, criar uma linha para o aço, né? Que seria a armação dessa estaca. E eu vou abrir aqui a memória de cálculo para vocês. E o que ele faz? A gente consegue colocar uma taxa de armadura. A gente consegue colocar uma conta aqui, né? Multiplicando o total do volume de concreto, que é esse item 4.1.1.3, por 90. Então, a gente fica aí com 90 quilos de armação por metro cúbico de concreto, né? A gente consegue incluir mais informações aqui, se a gente quiser, mais contas, né? Somar, subtrair e por aí vai, né? Eu vou dar um salvar aqui para ele voltar. E se a gente tiver uma atualização no nosso modelo e o nosso take-off gerar uma planilha nova que a gente carregar para o Orça Fácil, esse número aqui que está vinculado, ele automaticamente se recalcula, tá? Ele vai se renovar. Aqui embaixo, ó, na parte dos blocos, eu tenho lá o quantitativo, né, de total de volume de blocos, e aqui eu tenho tanto o aço quanto as formas vinculados a esse volume de bloco por meio de uma taxa, né? Uma taxa aí de armadura e uma taxa de forma. Legal?
No Orça Fácil, a gente consegue trabalhar ele também pelo Revit, né? Eu vou abrir aqui para vocês. A gente tem aqui o mesmo modelo, né? Que a gente carregou lá no Takeoff. Então, ele está aqui no Revit. Como vocês podem ver, esse cara aqui já está povoado em quantidades, né? Eu vou abrir aqui a mesma quantidade que a gente trabalhou lá no Takeoff. Então, a gente pode ver aqui, ó, concreto estrutural usinado. Vou abrir aqui para a gente ver o que foi mapeado. E a gente tem duas informações. Vocês estão vendo aqui? A gente tem essa parte aqui de fundações estruturais e pilares estruturais. Aqui, se eu não me engano, ó, 2.034 metros cúbicos deve estar bem próximo aqui do que a gente chegou lá no Takeoff. Vou voltar nele aqui, ó. Os pacotes. Abrir o pacote de concreto. Abrir a prancha. Chegar aqui no pacote. Então, ó, a gente está aqui, ó, com 2.035 metros cúbicos contra 2.034 aqui dentro do Orça Fácil no Revit, né? Essa outra linha aqui que a gente está vendo, vou dar aqui até um visualizar, são as estacas dos encontros. Então, quando eu seleciono essa linha, ele dá um highlight aqui em azul, né? E ele mostra aqui as estacas dos encontros. E aqui no centro, a gente tem as estacas dos pilares centrais, tá? Aqui a gente também consegue colocar fórmulas, tá? Então, aqui, ó, a mesma fórmula que a gente montou lá no Takeoff, né? A gente está aqui com a profundidade da estaca, o raio mapeado, né? O raio ao quadrado, vezes o π, né? Resumido aí, 3,14. Então, a gente consegue trabalhar também com fórmulas e com os elementos do modelo linkados a essas fórmulas. Então, se o modelo tiver alguma atualização, essas quantidades caminham junto, vão ser atualizadas juntamente com ele. Legal? Deixa eu fechar aqui, vou mostrar para vocês aqui uma parte de estrutura metálica, né? Que até agora a gente só falou da parte de concreto, estacas. Deixa eu achar aqui, ó. Aduelas metálicas, laje do tabuleiro. Fornecimento das aduelas em estrutura metálica. Vou abrir aqui o levantamento. A gente tem aqui a parte do quadro estrutural, né? Vou ligar aqui o visualizador para facilitar o entendimento aí do que a gente está falando, né? Isso demora um pouquinho mais porque ele tem bastante elemento metálico, então ele vai carregar. E ó, vou dar um zoom aqui para a gente ver. Então aqui seriam as longarinas, né? Longarinas e as transversinas, por assim dizer, metálicas, né? Então quando eu seleciono aqui esse quadro de elemento estrutural, ele seleciona aqui as longarinas, tá? Não sei se está dando para vocês verem, fica bem fraquinho o azul, mas ele dá um highlight. E se eu entrar aqui na fórmula, né? Eu consigo ver o que? Nesse caso eu tinha volume dessas estruturas metálicas, né? Não tinha nem extensão, nem peso, então eu tinha volume e multipliquei aí pelo peso específico do aço para a gente chegar num total de quilos, né? Para quantificar aí essas estruturas metálicas. Legal? Deixa eu fechar aqui agora. Voltar aqui para a minha apresentação. E aí, lá no Orça Fácil, a gente consegue tirar relatórios de N tipos, né? A gente consegue tirar relatório resumo, analítico, por EAP, consegue tirar um monte de tipos de relatório, né? Aqui está o exemplo prático, né? Que a gente acabou de fazer. E aqui algumas informaçõezinhas aí sobre o Orça Fácil, né? Então, a gente tem as extensões que a gente utilizou ali foram RVT, né? Do Revit. A gente aí tem aí uma parceria, né, com o pessoal da Orça Fácil, conversa com ele, troca as informações. Então, a gente sabe aí que a parte de IFC e DWG estão em desenvolvimento, né? A modalidade de levantamento do Orça Fácil, ela é manual, porém ela já possui uma inteligência diferente, né? Porque, como vocês viram, ela tem regras e filtros, então a gente consegue colocar essas regras e atribuí-las por tipo de família, pelas especificações dos elementos, né, e etc. O Orça Fácil aí possui bases orçamentárias, sim, né? Então a gente já tem a parte de custo, a gente consegue trabalhar tanto a parte de quantidade quanto a parte de custo, né? E o licenciamento também funciona aí como usuários nomeados, tá?
E agora eu vou passar a palavra aí para o Marcelo, né, que vai continuar a apresentação aí com a parte de controle de custos e receitas. Tá legal? Obrigado. Beleza, Dagoberto. Muito bom. Eu acho que não tem mais nada para eu falar, você já falou tudo aí. Mas tá bom. Eu só queria fazer um comentário livre aqui, né? Por que a gente mostrou dois fluxos de extração de quantidade, né? É interessante, você tem a possibilidade de fazer com o takeoff, né, que é lá dentro do Construction Cloud, mas você pode fazer usando esse plugin do Revit. O que a gente percebeu nas nossas consultorias é que, às vezes, dependendo da maneira que a empresa trabalha, não é o profissional de engenharia, né, que faz o levantamento de quantidade, não necessariamente. Porque se você precisa do Revit, já se imagina que é um profissional que usa o Revit no dia a dia para fazer. Já quando você tem essa forma de trabalho usando o takeoff junto com o Fácil Prime, beleza, você não precisa ter a ferramenta de engenharia para poder fazer o levantamento e seguir no seu orçamento. Tá? Então, a gente traz essas duas possibilidades que, dependendo do fluxo de trabalho da empresa, pode ir por um caminho ou por outro. Né? Vocês estão vendo a minha apresentação aí, né? Eu acho que está. Né? Ok. Muito bom. Então, em que ponto que a gente está agora? Vamos imaginar o seguinte. A gente fez o orçamento e vamos iniciar a execução da obra. Ok? Para fazer isso e para fazer os controles necessários, a gente pode utilizar uma ferramenta que é do Construction Cloud também, que é o Cost Management. O Cost Management, hoje, ele vem junto com a licença do Autodesk Build, mas ele é um módulo separado dentro do Construction Cloud. Quando você compra a licença do Build, você tem acesso ao Cost Management, que é um módulo que já está disponível, né, ainda na época do BIM 360, mas a gente percebe que agora é que quem trabalha com BIM está começando a chegar nesse momento. Até por causa disso que a gente está trazendo esse assunto agora. Né? A gente já vê, dentro dos nossos clientes, grande demanda de apoio para fazer o 5D, né, que é exatamente isso que o Dagoberto acabou de mostrar, né, essa extração de quantidade, e já gerar o orçamento integrado ao modelo. E a próxima etapa natural é, na fase de implantação do empreendimento, a gente fazer o acompanhamento. Né? Então, vamos falar um pouquinho do cost. E aí, vai ser diferente agora, não vai ser a mesma pegada do Dagoberto. Eu vou falar, né, porque o Cost Management é realmente um módulo que tem muitos recursos. Tá? Então, nós estamos falando aí de controladoria de custos. Né? Então, quando a gente pensa, né, poxa, o que é razoável ser feito na fase de obra? Então, eu vou precisar, da maneira mais rápida possível, explicar os elementos que estão dentro do cost, e aí depois eu mostro um pouquinho na ferramenta, essas coisas. Mas eu acho que o mais importante agora é vocês mais ou menos entenderem quais são esses elementos. Tá? Primeiramente, a gente tem aqui dentro do cost alguns processos. Tá? O primeiro processo é o processo de orçamento, onde a gente vai trazer aqui aquele orçamento de custos que veio lá do Fácil Prime, por exemplo. A gente vai cadastrar dentro do cost o contrato principal, tá? E aqui no contrato principal, entenda, se quiser, inclusive instrumento jurídico, né? O contrato principal é isso, e ele está, obviamente, atrelado a esse orçamento, com os valores de receita, né, por item, dependendo da modalidade do contrato, mas ele tem. E as medições contratuais. Então, durante a execução da obra, é utilizado o módulo de orçamento para fazer a medição com o contratante principal. Tá? Então, você faz dentro do cost. Um outro recurso é a parte de acompanhamento de custos. Então, no acompanhamento de custos, a gente vai ter os contratos de terceiros cadastrados aqui, aí no mesmo raciocínio, com a possibilidade, a gente vai ter lá a planilha específica de custo do contrato de terceiro, a gente vai ter a possibilidade de fazer as medições dos serviços que são feitos de terceiros, montar processos completos de medição e, além dessa parte, né, de
de controladoria de custo dos terceiros ou dos subcontratados, como preferirem, tem a alocação de despesas avulsas. Também é possível fazer dentro do módulo de custos. O outro módulo que é fortíssimo dentro do Cost Management é da parte de gestão de escopo, né? Então, tem aqui uma salada de siglas, né, que eu arrisquei trazer uma definição rápida delas. Todas elas fazem parte de um processo que eu diria assim, uma melhor prática, né? O Cost Management é baseado na melhor prática de gestão de escopo, né? Então, ele é bem interessante. Você parte do registro de uma alteração potencial, e aí, a partir dessa possibilidade de alteração, você faz uma cotação com o seu subcontratado, ok? E aí você faz o registro de todos os outros tipos de alteração que pode acontecer. Você, uma vez essa alteração aprovada, você faz o registro da alteração no contrato principal, que isso aqui reflete no orçamento, né? Então, a gente tem essa integração da gestão de escopo com a atualização do orçamento válido e também é feita a administração dos contratos de terceiros. Então, você tem um painel completo de ver todas as modificações que vão acontecendo no seu projeto. E o último módulo que a gente tem aqui é o módulo de forecast, de projeções de custo, tá? Então, a partir do desempenho, né, que aqui até eu vejo aqui, né, a partir do desempenho que eu estou tendo, eu consigo mexer em índices e fazer projeções, né, tanto econômico-financeiras quanto de tempo, tá? Especificamente esse módulo, ele tem uma integração lá com o cronograma, né? Que para quem conhece o Autodesk Build, ele tem uma integração com o cronograma do Autodesk Build. Então, se você tiver uma atualização lá no seu project, no Primavera, ou até no Excel, que seja, você consegue carregar uma atualização e ele reflete de maneira integrada aqui dentro do módulo de projeções. Ok? Vamos lá, mais um slide aí. Uma outra coisa. Aí vocês pensam assim, nossa, mas até que ponto eu, quando for utilizar todas essas funcionalidades, eu vou ter que abrir mão dos meus processos de trabalho? Até que ponto eu vou ter que abrir? O que eu posso assegurar é o seguinte, esse eu acho que é o módulo que tem mais configurações da Construction Cloud inteira, na minha visão, porque eu conheço bem, né, todas elas, eu tenho quase certeza, porque tudo aqui é configurável. Então, à medida que é entendido o modus operandi do cliente, a gente pode configurar. Dá para configurar até os termos que são utilizados. De repente, você, no seu sistema de controle, você tem termos próprios? Ok, pode alterar. Então, tenho aqui alguns exemplos do que é possível ser feito, tá? Ele tem aqui um conceito, né, que ele tem dois grandes fluxos principais, que é um fluxo onde o proprietário é o agente de controle da obra ou o empreiteiro. Aí muda um pouquinho, né, as funcionalidades do cost management. Ele trabalha com moedas estrangeiras, né, então eu posso ter num projeto, eventualmente um projeto internacional ou até um projeto que é onde eu tenho fornecimentos que depende de câmbio, a gente consegue integrar isso e ele faz as taxas de câmbio automaticamente, a gente consegue cadastrar isso dentro da ferramenta. A parte de retenções contratuais, ele tem suporte a isso, né, que é bastante comum. Então, quando você vai fazer o processo de medição, ele automaticamente já vai computando essa parte. Ele faz um cálculo de impostos, taxas e contingências, né? É um recurso interessante que pode, inclusive, ser incrementado aí. A gente sabe que os aspectos fiscais brasileiros têm bastante, tem mais exceção do que regra, né? Mas é possível trabalhar, e aqui nós estamos falando mais de imposto sobre faturamento, né? Sobre receita. E ele calcula também no contrato direto e no processo de medição. Ele tem suporte a diferentes tipos de contrato, então ele internamente já reconhece contratos a preço fechado, contratos a custo unitário e contratos que de cost plus tax, né? De custo mais taxa. Então, ele já está preparado, que esses são os 3 tipos de contratos mais tradicionais, né? Então, você configura, e aí o comportamento dos cálculos ele vai mudando, né, de acordo com esse tipo de configuração. Então, tem realmente uma certa complexidade,
mas a cada contrato a gente sabe qual é a regra. Existem dezenas de tipos de documentos que é possível trabalhar com templates, tá? Esses templates são integrados com a base de informação. Então, por exemplo, você já tem desde o documento do contrato principal, que ele gera automaticamente por todos os parâmetros que estão no seu Construction Cloud, até uma medição de serviço de terceiro, né? E tem vários outros que também é possível ter modelos de documentos. A gente está falando de um processo extremamente formal, né, até. Mas não que você seja obrigado. Ele possibilita as empresas que têm uma exigência maior de controle, quer ter tudo isso no único lugar, aqui tem um suporte fortíssimo para trabalhar dessa forma. Fluxo de aprovação, da mesma maneira, tem fluxo de aprovação para tudo aqui. Tudo tem pelo menos 6 ambientes diferentes de fluxo de aprovação, e você tem fluxo de aprovação para contratação de terceiro, para alocação de custo, para alteração de escopo contratual. Tudo isso aí é possível criar fluxos e automatizar, né? Suporte a campos adicionais, às vezes dentro do seu processo você tem a necessidade de colocar uma informação específica, né, do cliente ou de um sistema que vai integrar com o cost management. Então, você pode ter campo adicional em todos os cenários. Trabalho colaborativo, é possível até enviar e-mails de dentro do cost, e o trabalho colaborativo, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Tem integração com o cronograma da obra, né, para poder principalmente dar suporte ao forecast, à projeção de custos. Permissões. Tem permissionamento para tudo, porque na concepção desse sistema, tudo é feito de forma colaborativa. Então, numa situação de aproveitamento máximo, você tem os seus subcontratados, todos os participantes do projeto e o cliente colaborando no acompanhamento de custos e receita, administração contratual. E aí cada um vai ver o que digamos assim, apropriado, né? Então, por exemplo, um subcontratado não vai ver informações do contrato de outro subcontratado. Então, tudo isso aqui é gerenciado dentro dos permissionamentos. Desculpa aqui, né? Então, 11 papéis diferentes de permissionamento. É possível, como eu falei, configurar os termos, então, de repente, inclusive tem termos aqui que eu já mudaria da tradução original, né? Vocês vão até perceber. A gente consegue alterar para poder ficar no idioma mesmo, que a sua empresa já está acostumada. E vistas personalizadas para tudo. Então, você pode ter lá várias vistas para poder, por exemplo, ver uma lente para ver um contrato, né? Você quer ver o contrato só o original, você quer ver o contrato com todas as alterações, você quer ver o contrato só do que é feito pelo subempreiteiro A, pelo subempreiteiro B. Tudo isso dá para você criar vistas para facilitar a navegação. É muito comum, né? Eu trabalhei, quem não sabe, né, por 10 anos em sistema ERP, e à medida que a gente veio estudando esse módulo, eu vi que ele realmente, ele tenta, né, cobrir o que os principais módulos de ERP têm aí em termos de controladoria de custos, tá? Então, ele é bem interessante mesmo. Eu vou navegar rapidamente no ambiente, né? Eu não vou aqui fazer um processo assim, né, que nem o Dagoberto. O Dagoberto é mais corajoso do que eu. Mas, pelo menos, eu vou navegar para vocês terem aí uma degustação, né, do que tem de informação lá, que isso que é legal, né? Então, vamos lá. Cadê aqui? Está aqui, né? Bom, eu estou aqui no Construction Cloud, no caso eu estou no módulo Docs, né? Vou alterar e vou ingressar no Cost Management. Ele vem separado, eu tenho aqui o Build também, tenho o Cost Management, o Dagoberto especificamente tem o Takeoff, que eu nem tenho Takeoff, né? E aqui está o Cost. Como eu relembrei, apesar de ser aqui um processo separado, ele já vem junto com a licença do Build. Então, se você adquire uma licença do Build, você também tem acesso ao Cost. Então, vamos entrar nele aqui.
guardar um pouquinho, porque já estava conectado, né? Então, está só... Ok. Então, aqui os 4 subprocessos principais que a gente tem: orçamento, custo, pedido de alteração, previsão. Eu vou entrar, por exemplo, aqui no módulo de orçamento. Eu trouxe para cá... Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu trouxe para cá só... Né? É possível importar, né, o orçamento, você tem um template que você usa para isso, então é possível você importar o orçamento totalmente do Excel para cá, então você exporta lá do Orçafácil Prime e traz direto para cá, né, sem problema, pode trazer inclusive com os detalhes das composições de custo, todos os itens de custo, também ele tem suporte a isso. Aqui no caso eu trouxe o sintético, né, só os itens globais, né? Eu criei esse campo aqui do banco, né, que é a origem, né, o banco de composições que foi utilizado. Isso aqui é um campo que não tem nativamente, então eu usei um campo de usuário, né, para poder trazer essa informação. E aqui os dados do orçamento original. E como eu falei, aqui a possibilidade de ter outras vistas, né? Eu criei uma vista para essa, mas eu poderia ter outras vistas, trazendo outras informações. Então, já teve algumas movimentações nesse contrato, aqui, né, alguns custos alocados, e aí eu consigo ter diferentes vistas para ver como está a saúde do meu orçamento. E o orçamento aqui é um conceito clássico mesmo de orçamento, aonde você vai gerenciando as verbas disponíveis para fazer os serviços. E ele tem o controle, quando eu preciso, por exemplo, suplementar um orçamento, você tem um controle de movimentação do orçamento entre itens diferentes ou não, tá? E essa movimentação, como em vários momentos, ela pode ter um workflow de aprovação atrelado ou não. E pode, assim, tudo que eu posso ativar, assim, né? Isso vai muito da cultura da empresa. Eu posso ativar o workflow para tudo. Tudo tem que ser aprovado. Ou não, eu posso ter liberdade para trabalhar e eu quero ter uma gestão mais ágil. Não tem problema. Como a gente está falando aqui de um processo de controladoria, é interessante ter aí uma segurança, né, de tudo que está sendo alocado, até para ter facilidade, né, de identificar pontos de potencial, né, até tem esse termo aqui, de potencial alteração de escopo. Então, a administração, para quem é de administração contratual, é fantástico isso aqui, tem recurso, bastante recurso mesmo, né? Aqui a gente tem o cadastro do contrato principal. Aqui na configuração, ele está como custo unitário, né? Então, se eu vier aqui nas configurações, aí tem configuração aqui que, nossa senhora, é interminável, né? Mas eu vou mostrar só uma, tá? Porque não dá para mostrar muita coisa, né? Não teríamos tempo aí para mostrar, né? Mas a gente tem aqui a parte do processo, né? Se eu sou empreiteiro, se eu sou usuário, unidade de medida, as empresas envolvidas, né? As empresas principais, que aí, no caso, caso essas empresas tenham também o build, dá para fazer a parte de câmbio, e se pode alocar o orçamento mais de contrato, esse detalhe técnico, regra de arredondamento, olha só, para quem trabalha com orçamento, ele tem retenção, fórmula de imposto, né? Eu posso colocar os impostos sobre receita aqui, ISS e ICMS, eu cadastrei aqui o mais simples possível, né? Na parte de orçamento aqui, como eu estava comentando, né? Deixa eu ver aqui. O código do orçamento, o nome do orçamento, visão geral do orçamento, bloqueio, transferência interna, né? Então, se é possível você transferir dinheiro de um lado para o outro, tipo de contrato principal, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos 3 tipos aqui possíveis, né? Custo acrescido, que é o cost plus tax, preço fixo e preço unitário. Esse aqui especificamente foi feito com preço unitário, mas ele está com suporte aos 3 tipos de contrato aqui. Vou voltar rapidamente aqui no orçamento, porque a configuração é interminável, né? Então, dentro do contrato principal, como eu falei, esse contrato está como custo mais taxa, preço unitário, né? Está aqui. E aqui a gente tem os valores de receita, né? Então, apesar de estar como custo, é preço que a gente tem aqui, o valor programado. Então, você vê esse total que está aqui é o total que a gente vai receber do cliente final. E da mesma maneira, eu posso criar aqui vários templates com visões diferentes, eu posso exportar, esses recursos tem todos. E aqui, né, um dos termos que eu acho estranho é pedido de pagamento de orçamento, mas aqui nada mais é que a medição do serviço que está sendo feito. Então, você vai fazendo as medições e vai lançando aqui. Aí tem todo um fluxo de trabalho para você fazer
um processo de trabalho colaborativo quando você faz. Então, a gente pode pegar qualquer um dos itens, e para quem é acostumado a trabalhar com medição, vai se identificar. Porque olha só o que tem. Ele tem o que foi feito até o período anterior. Então, cada coluna dessa é um período de medição. No caso aqui, eu simulei só o primeiro período, que vai de 1 de fevereiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022. Para cada período, você tem aqui todos os itens que foram medidos. O acumulado, né, e no período, né, o que foi feito. Então, nesse caso aqui, houve uma medição de 457 metros cúbicos de cravação de camisa, a um custo unitário de 5.900. Isso aqui é preço, né? Está tendo custo aqui, mas é preço, o preço unitário. Você vê até que o preço unitário no contrato principal do orçamento é outro da cravação, né? Quanto que é? 5.400, né? E na venda, né? No valor da venda, já é diferente o valor, tá? Mas é isso mesmo, né? Na realidade é assim mesmo que funciona. A gente mede o valor da venda, tá? Então, essa é a parte do contrato. Desculpa, eu estava aqui, né, nas medições. Pedido de pagamento de orçamento é medição, tá? Eu sei que quem está acostumado a trabalhar com medição se identifica, né? Quem nunca viu fala, nossa, o que é isso que ele está falando? Mas quem está acostumado, eu sei que sabe, né, o trabalho que dá. E é interessante, assim, que esses processos de medição, ele tem um sistema onde você vai colaborando. Então, quando você cria essa medição, né, simulando, se eu fosse fazer agora a medição de aço, né, aí eu poderia criar aqui um processo, submeter esse processo para aprovação. É porque nesse caso aqui, já está aprovado, tá? Então eu não consigo mais mexer. Já fechou, o cliente já aprovou, acabou, né? Foi para faturamento. Mas eu poderia estar aqui em processo, aí tem todo um sistema de comunicação com o cliente, né? Vamos lá. Pedido de alteração. Desculpa, gestão de custo. Rapidamente. Posso me perder no tempo aqui, porque senão a gente vai explodir aqui, né? Então aqui eu peguei uma simulação, né? Nós temos aqui 2 contratos de terceiros. Um eu coloquei com esse fornecedor, o outro com esse fornecedor. Como é que foi feito esse lançamento, né? Que foi um pedido de compra simples, ou seja, eu comprei um material, não teve contrato, não teve nada. E aqui no caso da estaca escavada, eu tive o subcontrato. Isso aqui passa por todas aquelas etapas do processo de suprimentos, né? Então, eu tenho o RFQ, eu tenho o pedido, eu tenho o fluxo para aprovação. Se for um negócio que vai gerar uma alteração de escopo, eu tenho um fluxo específico para envolver o cliente. Tudo isso aqui a gente consegue gerenciar. E da mesma maneira, né, a gente tem as medições de terceiro, né? Se for aplicável, que eu não cheguei a fazer nenhuma, mas a gente poderia criar aqui uma medição de terceiro. E despesas diversas. Eu posso integrar o meu sistema de cóstico, o meu sistema de custos lá, onde é feita a apropriação dos custos, e trazer aqui todos os lançamentos do que é feito, inclusive custos internos. Por exemplo, você tem uma mão de obra interna, o seu sistema de custo trouxer o valor do custo da sua mão de obra interna, você integra aqui ou carrega na mão. Eu sei que você querer fazer na mão, lançar tudo o que acontece de custo na mão é meio complicado, né? Então, eu imagino aí, quem for adotar essa ferramenta, necessariamente vai fazer algum tipo de integração. Aqui toda a parte de gestão de escopo, né, como eu comentei, eu não vou detalhar isso aqui, né, mas existe aí, digamos, uma boa prática de mercado, né, para poder trabalhar com pedido de alteração, e ele dá suporte a toda essa boa prática, onde tem todos esses códigos aqui. Eu vou mostrar até um fluxo padrão geral que tem na Autodesk para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona isso. E a parte de forecast, de previsão, né? Onde a gente pode integrar com o cronograma que está lá no build, né? Que é o caso aqui. Então, essas datas que estão aqui são as datas que vieram lá do cronograma do build. Eu vou até entrar lá rapidinho para vocês verem onde é que fica lá no build. Aqui dentro do build, né? Quem já conhece, a gente tem um subprocesso, que é o subprocesso de cronograma, aonde a gente traz o cronograma que foi feito no project ou que foi feito no Primavera, né? Em qualquer um dessas ferramentas, né? Então eu trago aqui, a gente até já usa, né, esse modelo aí para dar o nosso treinamento de build, e o pessoal pratica um pouco.
Ok? Aqui é o cronograma completo, e esse cronograma integra o meu cost. Perfeito? Só para fechar aqui, né, essa parte do cost, a gente tem aí as projeções, né, financeiras, de acordo aí com o meu cronograma, então ele já faz essa distribuição, eu consigo colocar, inclusive, curva de distribuição de custo aqui, e eu posso ter os gráficos, né, mostrando como está, né, graficamente, cada um, mês a mês, aí a sua projeção e o seu real, né? E, por último, aqui tem um modo de controle de desempenho, onde você pode selecionar itens onde você quer monitorar o desempenho. Então, isso aqui é legal para você ver ali nos pontos mais críticos em termos de resultado, como é que está a sua produtividade, se você está tendo desperdício, se você está tendo perda, né? Então, ele gera uma série de indicadores, é gigantesco essa parte aqui de rastreamento, né? Também é um módulo bastante completo, tá? Ok? Foi pesado, né? Mas tá bom. O que eu queria mostrar aqui dentro da ferramenta é isso. Eu vou voltar na apresentação rapidinho, só para a gente fechar aqui o raciocínio, né? Esse aqui é um exemplo de um workflow completo, né? Inclusive, esse workflow é o workflow de base para esse módulo, né? Do Cost Management, que é um módulo de controle de orçamento e pedido de alteração. A ideia principal aqui funciona da seguinte maneira. Eu vou explicar bem rápido, tá? Mas não é difícil de entender, não. Você inicia a sua obra, você faz o seu orçamento inicial, tá? Com o seu orçamento inicial, você fecha o contrato, né? Você está lá, assinou o contrato, vamos fazer a obra. Durante a execução da obra, você vai ter medições de serviços, você vai ter despesas, você vai ficar fazendo projeções de custo. É tudo isso que está aqui, né? É o que está acontecendo no dia a dia, você está registrando e está monitorando. Se está tendo algum desvio, se o custo está maior do que o que estava previsto, tudo isso aqui você vai monitorando. Aí, em determinado momento, isso acontece quase sempre, né? Vai acontecer algum fato que vai demandar uma alteração de escopo. Isso pode ser porque teve que mudar uma solução construtiva ou alguma coisa que o cliente pediu, não tem nada a ver com o BIM, tá? Com a qualidade do modelo do BIM. O BIM está certo, está certinho. Mas durante a etapa de obra pode ter necessidades de mudança. Você vai fazer uma estaca lá, perdeu a estaca, precisa construir outra. Poxa, perdeu a estaca, alguém vai ter que pagar essa estaca aí que nova que vai ter que fazer. E aí, geralmente, isso vai para o cliente, né? Porque o risco provavelmente é dele, né? Então, tem várias possibilidades. Essas siglas aqui são diferentes cenários. Alguns deles têm implementado. Por exemplo, RFI, a gente vê que tem lá no módulo do Build e tem no Docs também, né? O RFI, ele pode ser aqui algo que gera um pedido de alteração potencial. Ou seja, eu coloco ali, né, as minhas possíveis alterações de escopo. Eu vou gerenciando isso, porque a obra está acontecendo lá. Então, eu que sou de administração contratual, tenho que ficar atento para isso. A obra está acontecendo. Se o pessoal alterar escopo, já tenta alterar durante a obra. Não deixa para o final da obra lá, porque você pode ter dificuldade de aprovar a sua mudança de escopo. Uma vez feito um pedido de alteração potencial, você pode envolver no terceiro, sempre vai envolver, né? No caso, nós estamos na visão do general contractor, né? Você pode fazer uma solicitação de cotação, interativamente você recebe o resultado. Então, se o seu subempreiteiro tiver uma licença do COST, ele pode, dentro do sistema do próprio COST, interagir com você e te passar a cotação. Você, com essa cotação na mão, apresenta para o proprietário, né, a solicitação de alteração de escopo, e aí também, se o proprietário tiver uma licença do COST, ele consegue fazer com você interativamente, ou você faz as tratativas por e-mail, como está previsto também. Uma vez aprovado, é feito a efetivação da mudança de escopo, né? Então, essa é a boa prática. Você efetiva a mudança de escopo que retroalimenta o seu orçamento original. Você passou a ter um escopo diferente. E com esse escopo alterado, você aceita, informa o subempreiteiro que aquela alteração de escopo foi feita e segue o barco. Às vezes, o proprietário rejeitando aquela alteração, aí o fluxo tem que ser trabalhado, né? E você não volta. O bom aqui é que ele amarra, né? Ele amarra você antes de alterar o contrato do seu subcontratado, você ter essa aprovação com o cliente final. E uma vez feita a aprovação, você fecha o ciclo
com a alteração do contrato subcontratado. Então, a gente vê isso muito, é muito claro, tá? Dentro do cost management, é baseado nesse grande fluxo de trabalho que é uma boa prática internacional, né? E eu já vi isso acontecer na prática, faz sentido. A única coisa que às vezes acontecia era que já mudou lá, já construiu, já gastou, já comprometeu e aí vai levar para o cliente. Aqui ele trabalha numa pegada muito preventiva, né? Antes de realmente alterar o contrato, tem que pegar a concordância do cliente. Ok? Tudo bem. Terminamos de fazer a parte técnica e agora, Emerson, Dagoberto, ficamos à disposição aí para dúvidas. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Dagoberto, aí pela apresentação de vocês. A gente teve aqui bastante interação, né, ao longo desse tempo, algumas perguntas que foram chegando por aqui. E aí eu vou tá na sequência das partes aqui, tá? Para a gente ter uma lógica aí ao longo da nossa conversa. Direcionando aqui para o Dagoberto, né, quando ele estava apresentando ali o modelo 3D da ponte e tudo mais, a gente teve algumas perguntas que chegaram da Rafaela e do Marcos Romano. Eu vou juntar elas, mas para você poder trazer aí o seu raciocínio, tá, Dagoberto? Ok. A Rafaela mandou duas perguntas. A primeira delas ela gostaria de saber como que faria o cálculo da área de forma de elementos estruturais. E a segunda pergunta dela é se também funciona para instalações. Legal. Vou começar respondendo sobre as instalações. A gente consegue sim, né, trabalhar lá no Takeoff, vendo a parte de instalações e dispositivos, acessórios, curva, T, por aí vai, né? A gente precisa que os elementos estejam bem padronizados, tenham aquelas informações que eu comentei, né? Então tem que ter as especificações e as informações suficientes para a gente conseguir fazer essa quantificação. Quanto à área de forma, Emerson, posso projetar minha tela de novo? Tem permissão? Pode sim, fica à vontade. Eu fiz aqui até uma pequena Poxa, simulação. Dagoberto, você calculou a forma aí na hora aí? Só para mostrar Só rapidinho. você mesmo, hein? Deixa eu só ver aqui. Tela Quem 2. sabe faz ao vivo, né? Que é isso? Apareceu aí para vocês? Tá aparecendo. Então, ó, respondendo a Rafaela, quando a gente tem o cálculo de forma, no caso, eu acredito que seja mais legal a gente ir pelas plantas, né? Porque nas plantas a gente vai ter as dimensões das peças, etc. Aqui, ó, eu peguei o mesmo levantamento aí do bloco de fundação que a gente tinha feito, né? Que estava aqui totalizando aqui um volume para nós, né? Utilizando ali a área desse quadrado que a gente delimitou, vezes a altura, né, do elemento, e aí eu coloquei, a única diferença é que agora não é mais área perímetro, né? Então a gente tem agora o perímetro desse quadrado vezes essa altura. Então a gente conseguiria quantificar essa forma, dessa maneira, né? Eu acho legal que precisa de um pouco de criatividade para a gente ir conseguindo certas informações, né? Porque as plantas e os modelos a gente tem. A gente só tem que ir descobrindo como é que a gente vai conseguir utilizar eles da melhor maneira, tá? Não sei se ficou claro aí, se deu para exemplificar legal, mas a gente faria dessa Ficou forma. claro, ficou. Você quer apontar alguma questão? Eu não. Do quê? Tá bom. Ó, a Rafaela Mais alguma? respondeu aqui, Dagoberto, enquanto você falava, ela falou, eu tenho dificuldade para fazer descontos e encontros de vigas e pilares para a forma. Vou voltar minha tela. Não, Tem tempo? não. Não, então eu vou Segura aí, explicar. Não vou voltar a tela, não. Não, Mas, Rafaela. é loucura. Aí eu posso, vou tomar liberdade, tá? Tá. Eu penso assim, né? À medida que vai amadurecendo o processo de modelagem, de quem entrega a modelagem, você pode, dentro das famílias, quem trabalha com Revit, criar campos que já calcula lá na família, né, a área. Já traz essa área e aí você já puxa direto. Esse caso de encontro eu sei bem.
né, que é complicado, eu configuraria para já calcular essa área na família, se você é de projetista, né, já deixa pronto, já traz essa informação. Né? Tem outras estratégias, tá, para levantar isso dentro do próprio Revit, tem plugins que fazem isso, tem ferramentas diversas que permitem calcular a área de forma. Né? Aqui, dependendo, a gente tem que às vezes ter a flexibilidade aí de escolher a melhor ferramenta para fazer. Dependendo da natureza do projeto, a gente pode usar diferentes soluções para fazer esses levantamentos, tá? Emerson, vai para a próxima aí. Vamos sair dessas áreas aí, porque eu sei que tem bastante coisa lá para frente. O Marcos Romano trouxe aqui para a gente se a exportação ela é Marcos Romano, você automática. sabe que 4 horas da tarde ele já tinha entrado no link, né? Romano, ele está sempre... Ele é o mais assíduo de todos os tempos. A ativo. gente precisa depois fazer aí uma placa, um reconhecimento aí do prestígio que ele tem dado para a gente, que é importantíssimo. Pergunta do Marcos Romano foi: a exportação automática do Excel para o SWBIM? E aí, conectando com a outra pergunta aqui que ele mandou, né, nesse momento ali que vocês estavam trazendo a questão da ferramenta, como que foi definido o módulo do pilar para ver o volume? Então, essas duas perguntas. A primeira, a exportação automática do Excel para o SWBIM, e como que foi definido o módulo do pilar para ver o volume? Essas duas perguntas estão conectadas, Roberto, com o momento que você estava fazendo algumas demonstrações ali do modelo 3D. Legal. Eu não sei o então, que é o SWBIM, você sabe o que é? Eu software entendi que BIM? é a ferramenta, né? Acho que é o software BIM. Eu até respondi, né, para ele aqui como texto, eu vou falar para todo mundo, para alinhar todo mundo, mas assim, a exportação ela é feita manual, né? Então a gente gera o relatório, depois a gente faz o casamento do relatório de quantidades com o de orçamento, né? Olhando ali pelo aquele número de item, né? Pela itemização que a gente criou. Porém, o Takeoff ele também possui API. Então, aí precisa estudar melhor, né, qual que é o tipo de integração que a gente faria, como que a gente faria, porque pela API, às vezes, a gente conseguiria transportar essas quantidades que estão levantadas lá no Takeoff automaticamente para uma ferramenta de orçamento, enfim, né. E o Orçafácil Prime também tem API, né, então é perfeitamente possível criar uma conversa entre as duas soluções. Falando sobre como foi definido o módulo no pilar, né? Eu entendo que o módulo que ele fala é o volume, né? Que eu peguei ali diretamente o volume no pilar sem ter que fazer nenhuma conta, sem ter que, enfim, foi uma extração direta. Tá linkado com o que o Marcelo respondeu para a Rafaela, né? Que é na parte do Revit ali, que já tem certas propriedades que a gente consegue parametrizar e, enfim, depois que a gente tem a modelagem concluída, a gente já tem certas informações que já estão direta, né? Já estão intrínsecas lá no Revit, tá? Eu até respondi para ele que esse modelo nosso a gente não mexeu nada nele, né? Do jeitinho que a gente recebeu ele, a gente trabalhou aí em cima dele. Obrigado, Dagoberto. A gente recebeu outra pergunta anônima, aí entre as perguntas, no momento que vocês estavam falando um pouquinho, né, a respeito dos fluxos entre os softwares e tudo mais. E aí a pergunta que a gente teve aqui é se o fluxo pode ser aplicado também aos elementos modelados no Civil 3D. Posso falar? Pega você mesmo, cara. A gente consegue, sim, aplicar o mesmo fluxo a elementos do Civil 3D, né? Porém, tem alguns acréscimos aí de passos, né, nesse fluxo. Então, a gente teria que trabalhar com um modelo de transição, né? Teria que trabalhar na parte da exportação do IFC, né? Para trazer todas as informações que a gente precisa lá do civil para um IFC que a gente vai carregar no takeoff, e aí no takeoff conseguir tirar essas quantidades, tá? Como eu mencionei na apresentação, a exportação do Civil 3D nativa dele, né, do IFC 4x3, hoje em dia ela já está funcionando assim, lisa, né, redonda com o takeoff. Então a gente está conseguindo trabalhar bem. Obrigado, Dagoberto. Pergunta agora para o Nonato. Nonato, a gente precisa ter o BIM implantado para usar o Cost Management? Não. Não precisa. Você pode ter o seu... Porque, assim, o Cost Management, ele nasce do orçamento.
Né? Para você fazer o orçamento, não obrigatoriamente você precisa ter o BIM, mas você precisa partir do orçamento. Só que você está na nuvem, né? O ideal seria você aproveitar ao máximo os recursos, tá? Mas o módulo Cost Manager, especificamente, ele apenas recebe informações da origem. Se a origem usou o BIM para calcular a quantidade, fazer o orçamento, ótimo, o Cost Manager vai partir daí para frente. Agora, se a origem, você já veio com o orçamento calculado e você utilizou isso para fazer a gestão da obra, perfeito, vai funcionar muito bem. Né? Agora, lá dentro do processo, não tem como a gente ir explorando muito. Né? Todos os processos que você monta, por exemplo, você vai mandar lá uma medição para o seu cliente. Quando você tem o modelo BIM, você consegue anexar um extrato dos elementos que compõem aquela medição e mandar para o seu cliente. E essa informação, que é o modelo, ela está dentro do próprio Construction Cloud. Então, ele já tem essa integração, eu já consigo trazer essas informações. Tá? Mas não é obrigatório, não. Você consegue passar. Amanhã mesmo você consegue começar a usar o Cost Management se você quiser, sem precisar implantar o BIM antes. Legal, Nonato, você falou aí um pouquinho, né, da orçamentação, né, de toda essa questão de orçamento. A gente tem uma pergunta que está um pouco relacionada, né, com esse tema do Marcos Amano também, né? Ele perguntou se a medição está vinculada ao orçamento e qual software faz isso. Sim, né? As duas medições, tá? A medição para o owner, né, para o proprietário, está vinculado ao seu contrato e o contrato principal. E o contrato principal, ele contém os itens do seu orçamento de custos. Então, essas coisas, elas são integradas, isso é legal. Porque quando você faz uma medição, ele já vai contabilizando o avanço que você tem. Então, quando você vai fazer o forecast, você já sabe o que você já fez. Ele já vai descontando e projetando o saldo do que tem para executar. Então, ele faz isso bem integrado, sim. Ele é tudo bem amarrado, tá? É tudo bem costurado. Né, todo do começo, exatamente aquele último fluxo que eu mostrei. Desde você partir ali do orçamento, faz o contrato, faz as medições, aprova elas, ela retroalimenta todo o processo e faz a projeção dali para frente. Obrigado, bonito, viu? É bonito. Obrigado, Nonato. Aproveitando a questão, né, de integração, né, de sistemas, de uso aí com outros sistemas, né, corporativos, você poderia falar um pouco para a gente como que funciona, né, a integração do Cost Management com outros sistemas aí, né, utilizados dentro da empresa, como, por exemplo, a parte de sistema de compras? Quando você implementa, né, a gente pode, num primeiro momento, implementar um processo onde você manualmente vai transferindo as informações para o Cost Management. Mas o Cost Management é um sistema que já está há mais de 3 anos, né, no ar aí. Ele tem uma API muito robusta, né, assim como tem API no Takeoff, que tem nos outros módulos, e aí você consegue operar, né, remotamente o seu Cost Management. Então, aí obviamente, tem que se desenvolver uma integração. E cada caso tem que se estudar, porque ele pode. Se o seu sistema de lá, o seu sistema de compras, ou o seu sistema ERP, tiver um escape, pelo menos para trazer o que foi comprado, o resultado de um processo de compra, você, via integração, você faz, tá? Uma consideração adicional que eu faço é o seguinte: isso até nem tem como a gente falar aqui. Existe uma série de soluções que já foram, que existem no mercado, até são soluções comerciais, que já integram nativamente com o Cost. Então, se vocês entrarem lá na página da Autodesk, vocês vão ver, né, que tem lá sistemas de gestão de compras, sistema de ativos, então, sistema de vários. E não é só com o Cost que integra, né? Com o próprio Build tem outros sistemas que integram. Né? Então, com o Cost não é diferente. Ou seja, na verdade, eu falei aqui dos recursos específicos do Cost, mas a gente tem que lembrar aquela nuvem gigantescas de soluções que orbitam, né,
em torno do Construction Cloud, e elas vêm para cá. Um ponto que a gente sempre tem que ficar atento, né, é que muitas dessas soluções ainda não estão disponíveis aqui para a gente no Brasil, mas tem coisa já aqui, né, disponível para poder fazer essas integrações. Então, por exemplo, se uma solução ela não trabalha com moeda estrangeira, não adianta. Felizmente, o COST já trabalha, então já está meio caminho andado, né? Mas é bem, inclusive até eu diria assim, à medida que você vai amadurecendo no uso, você vai fazer integração. É natural isso aí. Legal, o pessoal estava aqui dando uma olhada nas perguntas que chegaram, a gente conseguiu cobrir aí, né, todas elas que chegaram da nossa audiência, as perguntas aqui que a gente tinha no chat, que chegaram também no Q&A. No mais, tem algum ponto final aí que vocês queiram colocar antes da gente encerrar, né, alguma consideração final de vocês para fechamento? Olha, da minha parte, Emerson, só eu quero agradecer aí, né, aos que prestigiaram o nosso webinar. A FF Solutions fica à disposição para aprofundar, né, em qualquer um dos aspectos que a gente viu aqui, né? Estamos à disposição, né? Espero aí ter trazido aí alguns insights, eu e o Dagoberto, né? Espero termos trazido alguns insights aí para melhorar os processos das suas empresas aí, facilitar, né, o trabalho do dia a dia. Isso aí. Obrigado aí pelo tempo, né, de todo mundo que participou com a gente, pelas perguntas, sempre ajudam aí a gente a entender melhor o que o pessoal está buscando, né, do que a gente está apresentando. Valeu. Obrigado, Marcelo, obrigado, Dagoberto. Obrigado aí a todo mundo que acompanhou, né, o nosso webinar nesse final de tarde. Esperamos aí que tenha sido muito proveitoso para vocês, né, ajudado a entender um pouco melhor, né, do funcionamento dessa poderosa ferramenta, né, que ajuda a gente a controlar melhor a execução, estimar custos e tudo mais. A gravação desse webinar vai ser disponibilizada aí pelos próximos dias, né, junto com o material dos palestrantes. Para quem se inscreveu, né, no webinar vai receber esse material em primeira mão, e também iremos disponibilizar nas nossas mídias sociais, site, YouTube, a gravação para que vocês possam acompanhar e compartilhar aí com outras pessoas. Continuem ligados também nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, ferramentas de comunicação. A gente sempre tem muita novidade, muito conteúdo aí que a gente desenvolve com a nossa frente técnica, né? Não só em formato webinar, mas em outros formatos aí também no nosso site, mídias sociais, e-books e casos de sucesso aí que a gente divulga, e muito com o propósito realmente de apoiá-los, né, em todo esse processo aí de transformação digital e tornar, né, a jornada de vocês muito mais fácil com o uso das soluções. Novamente, muito obrigado pela presença de todos, e a gente se vê aí na nossa próxima agenda de eventos. Até mais!